Bem, boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 24 de abril de 2024, 19h40, teremos a nossa aula com a professora doutora Silvana Maria Carboneira. Ela é a nossa docente especialista, entre outras coisas, de direitos autorais. Então, ela abordará hoje o assunto sobre direitos autorais na parte de uso de imagens e som. Antes de nós iniciarmos, as pessoas que, caso tenham alguma dúvida, levantem a mão, tá? Que daí a gente avisará a professora Silvana e vocês daí poderão fazer a pergunta. Ok? Então, tá bom. Professora Silvana, boa noite. Seja bem-vinda. E a palavra e a imagem é sua. Muito bem. Boa noite a todas e a todos. Meu nome é Silvana, sou docente aqui do CEPT, aqui da Universidade Federal do Paraná. Aqui trabalho com disciplinas jurídicas, a minha formação é na área jurídica, e dentre as disciplinas que eu trabalho com direitos autorais, e o que a gente vai ver hoje, especificamente, direitos autorais de uma parte bem geral, assim, bem genérica. Estou produzindo material com a CIPEAD, que é aqui da universidade, sobre direitos autorais para uso de material em aulas e material didático. Então, na verdade, é assim, o que eu vou falar para vocês vai estar num livro daqui uns dias, e espero que a gente possa fazer esse lançamento desse livro ainda com essa turma ativa. Vou trabalhar um segundo aspecto, que é bastante importante, que é a questão relacionada à imagem e voz de pessoas. Porque vocês vão trabalhar com imagem e voz, e vocês vão trabalhar já nos trabalhos que a Sandra Mara pediu. Eu sei que eu tive acesso a alguns trabalhos para poder fazer uma parte da minha apresentação, e esses materiais, eles já têm questões que vão ser trabalhadas aqui. Então, o que eu queria combinar com vocês é o seguinte: se vocês tiverem dúvidas, podem levantar a mão. A Sandra, a Maria, a Melissa vão me ajudar nisso, porque eu vou colocar uma apresentação, mas vocês também podem colocar as questões no chat, porque ou durante a aula ou ao final da minha apresentação, eu vou responder todas as questões que aparecerem aí, tá? Vou começar a compartilhar o meu material, e o material que eu quero compartilhar é esse daqui. Vocês já estão vendo uma apresentação sobre... Sim. Ótimo, direitos autorais. Ele só não está no modelo apresentação. Ah, meu Deus do céu. Aqui. Isso, deu. Certo? Agora sim. Obrigada, Beleza. Silvana. Obrigada, Melissa. Vejam, o tema de hoje, ou a proposta do tema de hoje, é falar de direitos autorais, que é um conteúdo, e direitos sobre imagem e voz de pessoas naturais, que é outro conteúdo. Então, nós vamos trabalhar dois aspectos que estão relacionados, mas que têm uma autonomia entre si. Meu nome é Silvana Maria Carbonera, e eu já coloco disponível aqui o meu e-mail, caso vocês tenham alguma outra dúvida e queiram fazer contato, sintam-se à vontade. É silvana.carbonera@ufpr. Ih, tá errado o meu e-mail. É ufpr.br, gente. Que horror! Então, tem que corrigir isso daqui, me perdoe. Vamos lá. O que nós vamos falar? Do que nós vamos falar hoje? Nós vamos passar por uma noção geral de direitos autorais. Nós precisamos falar dos direitos autorais morais e dos direitos autorais patrimoniais, porque na prática, quando você está em sala de aula, faz diferença saber o que é um, o que é outro, porque te dá tranquilidade de uso, tanto nas aulas como no material que você eventualmente produza, ou no material que você peça para os seus alunos produzirem. Nós vamos ver qual é a regra geral de tratamento dos direitos autorais. Vamos dar uma olhada em obras que geram direitos autorais e obras que não geram direitos autorais. A gente vai passar rapidinho, por exceção à regra geral do tratamento dos direitos autorais. E de direitos autorais é isso.
tem muito mais. Mas nós vamos ter várias conversas ao longo do curso. Então, essa é a primeira conversa, e ao longo do curso nós vamos falar em várias outras situações. Que lembrança é aqui, irmão? Eu acho que eu estou com mais alguém de microfone aberto e vai dar uma bagunça, gente. Só, por favor, verifiquem microfones. Então, nós vamos voltar a falar sobre direitos autorais, por isso que é tão rápido essa primeira parte. A gente também vai falar, na segunda parte da apresentação, sobre a noção geral, sobre dados pessoais. O que são dados pessoais gerais, dados pessoais sensíveis e dados pessoais de crianças e adolescentes, que é o inicial hoje, beleza? Então, vamos ao conteúdo. Quando nós pensamos em direitos autorais, nós estamos falando sobre o quê? Sobre a proteção jurídica da produção intelectual de uma pessoa física. Primeiro conceito importante. Quem é pessoa física? Nós, seres humanos. Então, se nós pensarmos em direitos autorais, quem pode gerar direitos autorais com alguma obra intelectual é um ser humano, e só, pela legislação brasileira. E os direitos autorais são exatamente essa produção jurídica dessa produção intelectual que nós fazemos. Por exemplo, vejam, aqui na parte de baixo da tela tem uma licença Creative Commons que eu coloquei, BI NC ND. Quando eu coloquei essa licença, vocês estão vendo aqui na parte inferior da tela à direita, essa licença mostra que eu, Silvana, que fiz esses slides sobre direitos autorais e direitos sobre imagem e voz de pessoas naturais, dei algumas permissões de uso. Por quê? Porque a organização desses slides é produto exatamente da minha produção intelectual. Qualquer outra pessoa que vá falar de direitos autorais vai organizar de forma diferente. Vai abordar outros aspectos, talvez coloque parte dos aspectos que eu tenha colocado e traga outros lá na primeira aula, vai explicar de uma maneira muito específica. Então, quando nós pensamos nos direitos autorais, é disso que nós estamos falando, é de como as pessoas organizam as suas ideias e exteriorizam essas ideias por meio da sua produção intelectual. Em qual suporte, Silvana? Qualquer suporte, existente hoje ou não. Vejam, essa lei de direitos autorais é de 98. E quando ela foi feita, quando apareceu a 9.610, que é a lei de direitos autorais, não dava para fazer uma série de coisas de modo digital. Então, quer dizer que, por exemplo, obras digitais não geram direitos autorais? Ao contrário, geram, porque a lei não diferencia o suporte no qual a obra está. Pode ser um suporte físico, pode ser um suporte digital, pode ser um livro, pode ser uma tela, pode ser uma partitura, não importa. Se alguém, um ser humano, produziu aquilo a partir do seu pensamento, é protegido. E também se protege obras descritas pela lei ou não. Por exemplo, eu leio lá o artigo 7º da Lei de Direitos Autorais, que fala quais são as obras protegidas. E ele fala tais como. Então, ele me dá exemplos. Aqueles eu tenho certeza que são protegidos. Mas ele não fala, por exemplo, de desenhos de roupa, de desenhos de moda, sabe? Desenhos de moda geram direitos autorais? Geram. Então, o que eu queria que a gente tivesse como primeira informação? Tudo que uma pessoa produzir a partir das suas ideias, da sua imaginação, gera direitos autorais. E é nisso que a gente vai trabalhar agora. Que mais? Bom, quando eu produzo algo, eu gero uma obra intelectual. Essa obra intelectual que nasce desse processo criativo, ela é protegida por quê? Porque ela é a emanação da personalidade dos seus autores. Então, por exemplo, gente, eu não desenho nada, tá? E quando eu faço casa, eu tenho que colocar legenda para as pessoas entenderem que é uma casa. Mas a minha forma de expressão é escrita. Eu gosto muito de escrever. Então, quem escreve tal texto? Aquele texto é da Silvana.
Se você for escrever o mesmo tema do mesmo texto, ou o mesmo tema com a mesma técnica que é o texto, você vai escrever do seu jeito. E serão 2 textos diferentes sobre o mesmo assunto. Então, eu coloco no texto que eu escrevo um pouco de mim, um tanto daquilo que eu vejo, um tanto daquilo que eu acredito, a forma como eu penso, a escolha do vocabulário. Isso faz com que aquele texto seja meu e represente a minha personalidade. Por isso, a proteção dos direitos autorais acontece. Então, quando eu uso uma obra de uma outra pessoa, eu estou usando um pedaço dela, um tanto do que ela pensa, do que ela criou, do que ela fez. E eu preciso respeitar isso que ela fez. Por isso, essa proteção aos direitos autorais. A lei que trata dos direitos autorais é a 9.610 de 98, e ela é facilmente encontrável na internet. Então, acho que é legal fazer uma leitura e as dúvidas que aparecerem, vocês já vão colocando ali na frente, eu já vou mostrar onde vai ser a nossa ferramenta de conversa. Falei para vocês de direitos autorais. Então, nós vamos pensar assim: os direitos autorais são um único conteúdo, mas esses direitos autorais se dividem em 2 grandes esferas de proteção. Uma das esferas de proteção são os chamados direitos autorais morais, ou direitos morais de autor. O que são esses direitos? São direitos que protegem de modo perpétuo a autoria da obra, e eles têm obrigatoriedade de citação a qualquer tempo. Então, por exemplo, vamos pensar numa tela. Mona Lisa. Eu posso pegar a fotografia da Mona Lisa e colocar num determinado trabalho? Posso. Mas eu tenho que dizer que ela é do Leonardo da Vinci. Eu posso pegar a partitura do O Guarani e tocar? Posso. Mas eu tenho que dizer quem compôs o Guarani. Então, sempre que eu usar uma obra de uma outra pessoa, eu tenho que dizer de quem é essa obra, porque senão eu estou ofendendo esses direitos autorais morais e eu estou assumindo a autoria deles. Eu estou plagiando. Quando eu coloco a obra de uma outra pessoa e não digo de quem é aquela obra, eu estou assumindo a autoria, e isso se chama plágio e descumpre esses direitos autorais morais. Então, a primeira observação que eu tenho para vocês é: sempre que forem utilizados ou utilizadas obras de outras pessoas, ou porque você usou em sala, ou porque você usou no material didático, ou porque seus estudantes fizeram um trabalho e trouxeram uma obra de alguém, tem que dizer de quem é. De quem foi a fotografia, de quem foi a imagem, de quem foi o texto e assim por diante. Não é só o que vocês usam, mas o que os estudantes também usam, porque eles também precisam respeitar a produção do outro. E esse respeito acontece aqui, nesses direitos autorais de caráter moral. Preciso citar quanto tempo, Silvana? Para sempre. O autor pode falecer, mas a autoria é perpétua. Então, quando a gente pensa que vai usar algo que não é nosso, fala de quem é. Está lá a determinação no artigo 24 da Lei de Direitos Autorais. Agora, além desses, tem os direitos autorais patrimoniais. E aqui, esses direitos autorais, que estão ao lado dos direitos morais, eles geram remuneração para quem fez a obra. Então, são direitos que permitem aproveitamento econômico da obra. Por exemplo, escrevi um livro, vou vender esse livro. Os direitos morais são meus, então, se você for utilizar meu livro, você tem que citar que fui eu a autora. Mas você pode usar o livro inteiro, reproduzir o livro inteiro? Pode, se você me pagar direitos autorais. Então, os direitos autorais patrimoniais, eles estão relacionados a esse aproveitamento econômico.
E aí a gente tem várias situações em que a gente acaba, às vezes, sem querer mesmo, utilizando obras de outras pessoas sem pagar esses direitos autorais, ou porque a gente não sabia, ou porque a gente está numa exceção à regra, ou porque a gente usou e acabou descumprindo mesmo aquela obrigatoriedade de proteção, obrigatoriedade de respeito. Então, vejam, esses direitos autorais aos quais nós estamos nos referindo, eles têm uma esfera chamada moral, que sempre pede que nós tenhamos, ou que nós façamos a indicação da autoria daquela obra, e pode ter direitos autorais de caráter patrimonial. E se tiverem direitos autorais de caráter patrimonial, dependendo do uso que vamos fazer, precisamos pagar para o autor para poder utilizar aquela obra. Onde é que eu encontro essa obrigatoriedade? Lá no artigo 28 da Lei de Direitos Autorais, que afirma que é do autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor das obras intelectuais que ele faz. E isso não vale para os autores que estão fora de nós, isso vale para a gente também. Porque nós produzimos material autoral, porque nós produzimos material intelectual. Por exemplo, você faz um material didático para os seus estudantes. Isso te gera direitos autorais morais e direitos autorais patrimoniais. Então, não é só para o que usamos de fora, mas é também para o que fazemos. Tudo que eu estou falando vale para essas duas perspectivas. Por que esses direitos autorais patrimoniais são importantes? Tem um material de apoio, tem o complemento dos estudos, então a apostila, a indicação de leitura, slides. Oi? Então, com exceção da videoaula, todo... Tá tudo bem? Ok, continuamos. Então, vejam, quando nós estamos pensando nesses direitos autorais, nós estamos pensando nesse conjunto. E vamos para frente porque tem um aspecto muito importante. Os direitos autorais patrimoniais são direitos autorais que existem por 70 anos, contados a partir do 1º dia de janeiro do ano subsequente ao falecimento da pessoa. Então, se eu quero utilizar, por exemplo, eu quero utilizar a obra, uma crônica integral lá do Fernando Sabino. A utilização da crônica integral dele vai estar condicionada a pagamento de direitos autorais se ele tiver falecido há menos de 70 anos. Se ele já tiver falecido há mais de 70 anos, eu não preciso pagar direitos autorais. Nos dois casos, eu tenho que colocar de quem é, do Fernando Sabino. Então, os direitos autorais patrimoniais, eles são temporários, eles rendem para o autor enquanto ele estiver vivo e mais 70 anos para os seus herdeiros. Adiante. Qual é a regra geral do tratamento dos direitos autorais? Aqui eu queria só fazer uma observação. Se eu estiver falando muito rápido, me avisem, tá? Porque às vezes eu desando a falar e eu não percebo que eu estou falando rápido. Qual é a regra geral do tratamento dos direitos autorais? Tudo que eu olho e que não fui eu que produzi, tem a seguinte regra geral. Para eu utilizar aquilo que não fui eu que produzi, eu preciso de autorização prévia e expressa do titular dos direitos autorais. Silvana, posso usar sem autorização? Pode lá na exceção à regra, eu vou falar qual é. Mas na regra geral, não, eu precisaria de autorização em todas as situações. Meu Deus, eu não vou conseguir mesmo produzir meu material de aula. Consegue, porque no nosso caso, nós docentes, temos uma autorização especial que a gente vai ver mais à frente. Agora, por exemplo, eu também tenho um blog, e no meu blog eu quero usar uma fotografia muito legal do Sebastião Salgado. Posso utilizar? Só se ele te der autorização. Porque a fotografia dele é uma fotografia que gerou direitos autorais para ele, o Sebastião Salgado está vivo. Então, se você quiser usar uma fotografia dele num blog que não é sala de aula, que não é aula, que não é material didático, você precisa da autorização dele, porque essa é a regra geral. Para usar, eu preciso de uma obra não autoral, eu preciso de autorização prévia e expressa
do titular dos direitos autorais daquilo que eu quero utilizar. Silvânia, como é que eu peço isso? Bom, eu vou fazer um documento onde eu vou definir todas as regras de utilização. E o que não estiver previsto não é autorizado. Silvânia, é complicado. Nós vamos voltar a falar ao longo do curso. Eu tenho um modelo de documento, eu vou passar para vocês numa outra aula. Mas hoje, com redes sociais, às vezes só o fato de entrar lá no Instagram da pessoa, ou se ela usa Facebook, no Facebook, e fazer contato, você já consegue um sim ou um não e sabe se pode utilizar ou não pode utilizar. Então, é muito mais fácil hoje você conseguir o contato com os autores e conseguir essa autorização. Poxa, Silvânia, eu não vou fazer isso, vai dar muito tempo, muito trabalho, enfim. Tudo bem, você pode assumir o risco. Pode ser que ninguém reclame, mas pode ser que você tenha todo um trabalho que você fez com aquele material que tem uma imagem que não é sua e que você vai ter que tirar do ar. E se bobear ainda, pagar uma indenização pelo uso indevido. Então, eu acho que é importante a gente ter consciência que é necessário ter autorização. E aí, o não pedir também é consciente. A gente assume o risco e se houver algum problema, a gente sabia que aquele problema podia acontecer. Acho bastante importante essa questão. Quais obras eu preciso pedir autorização? A segunda categoria ali, as chamadas obras não autorais. Qualquer obra que não seja de minha autoria. Porque as obras autorais, que são aquelas de minha autoria, eu uso do jeito que eu quero, e quem quiser utilizar tem que pedir autorização para mim. Então, se eu produzir o material, quem quiser utilizar aquele material tem que pedir para mim. Agora, se não fui eu quem produziu, eu tenho que saber quem foi e ver qual é a regra de autorização que é dada. Vou dar um exemplo a vocês. Eu produzo material didático para os meus estudantes. Eu trabalho aqui na educação profissional e tecnológica com disciplinas jurídicas, para análise de desenvolvimento de sistemas, comunicação institucional, negócios imobiliários. E o conteúdo que eu dou para eles não tem nos livros jurídicos, do jeito que eu trabalho. Por quê? Porque eu faço um trabalho de customização de conteúdo. Eu olho o curso, eu entendo o que os estudantes precisam saber por causa do curso, e o que eu fiz? Eu escrevi um material didático para eles. Então, eles têm o que eu chamo de material didático e o que eles chamam de apostila. Eu fico olhando assim, poxa, é material didático, né? Deu um trabalho de fazer, revisão, enfim. Tá tudo no REA Paraná. Então, se vocês quiserem ter acesso ao meu material didático, lá no REA Paraná, que é os Recursos Educacionais Abertos, que está hospedado aqui na universidade, todo o meu material didático está disponibilizado lá. E vocês podem baixar e, observando a licença Creative Commons que eu coloquei lá, compartilhar, modificar, mas manter a minha autoria como coautora do material que vocês fizerem a partir do meu. Está especificado, vejam, vocês quando pegam o meu material lá, já sabem o que eu deixo fazer. E se eu não tivesse colocado nada, vocês só podiam pegar, não podiam nem compartilhar. Porque daí eu entro na regra geral, né? Eu preciso da prévia e expressa autorização do autor para poder fazer qualquer coisa. A Silvana tem o material dela lá, ela não colocou nenhuma licença Creative Commons, eu só posso baixar e utilizar. Segunda hipótese, a Silvana tem o material dela lá e ela colocou uma licença Creative Commons. Eu posso baixar e utilizar naquelas características que a licença Creative Commons autoriza. Parênteses, as licenças Creative Commons são licenças que os autores atribuem às suas obras e que já contam para a gente como é que a gente pode usar, se pode ou se não pode. É uma das coisas que a gente pode trabalhar ao longo do curso, mas aí vocês vão me dizendo o que nós vamos trabalhar nos próximos encontros, tá? Então, aqui o que é importante é vocês lembrarem que vocês também produzem obras autorais e que tem que dizer como os outros podem usar, e respeitar o direito autoral dos outros, pedindo autorização
se não entrar nas exceções à regra. Adiante. Quais são as obras que geram direitos autorais? Aquelas que estão descritas no artigo 7º da Lei de Direitos Autorais. E lá é uma relação exemplificativa. A lei fala, são obras que geram direitos autorais, vírgula, tais como. Quando a lei fala tais como, ela está dizendo que são aquelas e quaisquer outras que apareçam depois de 98 e que representem produção intelectual. Então, é uma relação exemplificativa porque a gente tem muito mais criatividade do que o legislador lá em 98 para dizer que eram só aquelas. Várias outras apareceram depois e ganharam valorização enquanto obras autorais. Portanto, se eu quero saber se uma obra que eu quero utilizar gera direitos autorais, eu vou lá na lei, no artigo 7º. E aí vejam que interessante. O parágrafo 3º, essa cobrinha que tem aqui na frente do 3, é o indicativo de parágrafo, fala sobre conhecimento científico. Quando eu estou falando de produção de ciência, de produção de conhecimento científico, quando eu publico o artigo científico, a proteção de direitos autorais será para a forma literária ou artística, mas não para o conteúdo, porque quando eu tornei público o conhecimento pode ser utilizado por outras pessoas, mas eu tenho que citar, eu tenho que dizer de onde veio aquela ideia, de onde veio aquela formulação, de onde veio aquele certo de texto, de onde veio aquela fórmula. Tirando isso, tá tudo ok. Então, não posso simplesmente copiar e colar ou utilizar um artigo inteiro, porque é científico. Posso e devo citar esse artigo, porque a forma, entre aspas, artigo científico é protegida, mas o conteúdo do artigo, ele é compartilhável e eu posso utilizá-lo. E a lei ainda faz aqui a garantia de propriedade material, porque às vezes esses artigos científicos trazem conteúdos patenteados, né? Então, eu posso ter também uma patente do produto que foi descrito ali. Aí já é outra coisa, a gente não vai trabalhar com patentes. Mas, enquanto conhecimento, eu posso sim fazer o compartilhamento, posso fazer a utilização, posso fazer aquela indicação para fazer uma experiência em sala de aula com os meus estudantes, a partir do que foi descrito ali, e assim por diante. Sempre referenciando de onde vem aquele conteúdo. Aí, o artigo 8º da Lei de Direitos Autorais tem uma relação de hipóteses que não geram direitos autorais. E o primeiro é que ideias não geram direitos autorais. Então, o que é importante a gente ter claro? Se eu tenho uma ideia, e é uma ideia muito legal, e outra pessoa ouve a minha ideia e produz alguma coisa antes que eu não posso acusar aquela pessoa de plágio, de roubo de ideia, porque a ideia não gera direito autoral. O que gera direito autoral é o produto daquela ideia. Vou dar um exemplo para vocês. Conta a história, e quando eu falo de conta a história, assim, eu li esse relato, que um grupo de amigos, no início do século XX, lá, primeira metade do século XX, no interior da Inglaterra, trabalhava numa universidade e eles se reuniam num pub local lá e conversavam e trocavam ideias, enfim, eles gostavam muito de escrever e eles fizeram uma aposta. E a aposta era qual deles escreveria a melhor história, criando um mundo fantástico. E 2 deles fizeram, pelo menos. Não sei se os outros também fizeram, mas 2 fizeram. Um deles escreveu Crônicas de Nárnia. E o outro escreveu O Senhor dos Anéis. Vejam, é a mesma ideia, gente. É a mesma ideia. É um mundo mágico completo. E nasceram 2 obras muito interessantes, completamente diferentes. Por isso que a ideia não gera direitos autorais.
mas o resultado da aplicação das ideias gera. E dentro disso, lá no artigo 8º, a principal questão é essa, e aí aparecem outras. Então, por exemplo, o conteúdo do mapa não gera, mas o mapa, enquanto documento físico, pode gerar, ou enquanto documento digital, pode gerar. Fórmulas não geram, mas o suporte no qual elas estão pode gerar. Então, é legal vocês lerem artigo 7º e artigo 8º para esclarecer essa diferença, sempre lembrando que as ideias e os conteúdos não geram direitos autorais, mas o suporte no qual aquelas ideias estão gera, tá? E aí a lei também respeita ou protege o aproveitamento industrial ou comercial das ideias contidas nas obras que estão ali apresentadas. E aí eu tenho lá, por exemplo, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, que é o local para eu pedir uma patente ou um registro de patente de um determinado produto que eu fiz. Depois que ele está patenteado, eu publico o artigo. O artigo torna-se público, mas ninguém pode fazer aquilo que está no artigo porque eu tenho uma patente. Agora, eu posso utilizar aquele artigo para citar, para reproduzir a experiência e assim por diante. Beleza? Vamos adiante. Porque essa é a nossa questão, ou uma das questões que nos interessa hoje à noite, que é a exceção à regra geral de tratamento dos direitos autorais. Então, veja, a regra geral está lá no artigo 29. Eu preciso de prévia e expressa autorização do titular dos direitos autorais para usar qualquer obra. A exceção à regra são as hipóteses previstas no artigo 46 da Lei dos Direitos Autorais. E esse artigo 46, ele traz aquilo que a gente chama de regra dos 3 passos. Eu vou, assim que terminar esse nosso encontro, eu vou transformar esse material em PDF e vou encaminhar para a Melissa para poder compartilhar com vocês. Então, vocês vão ter, perdão, além da gravação, vocês vão ter acesso aos slides, que facilita a vida. Por quê? Porque eu vou explicar a regra dos 3 passos, e se vocês têm dúvidas, vocês podem ir para ela, para entender como é que, o que vocês querem fazer, dá para fazer ou não dá para fazer. Vejam. A regra dos 3 passos diz o seguinte: eu posso utilizar uma obra intelectual sem pedir prévia expressa autorização e sem pagar direitos autorais pelo uso, em certos casos especiais, que não conflitem com a exploração comercial normal da obra e que não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor. Nossa, Silvana, é muita coisa. Vamos separar por cores. Vamos para o primeiro enunciado. Eu posso utilizar uma obra intelectual sem pedir prévia expressa autorização e sem pagar direitos autorais pelo uso, quando? Primeira regra, em certos casos especiais. Então, aqueles casos descritos no artigo 46 da Lei de Direitos Autorais, e interpretados de forma extensiva, quer dizer, eu consigo adequar situações àquela descrição, àqueles casos, essa é a primeira regra. Segunda, que não conflitem com a exploração comercial normal da obra. O que significa isso? Significa, por exemplo, que eu posso usar um pedaço de filme na minha alma. Desculpa, na minha alma também, se o filme for bom. Eu posso usar um pedaço de filme na minha aula, mas eu não posso usar um filme inteiro e chamar mais 4 turmas para assistir, porque, na verdade, eu estou um mini cinema, concordam comigo? As pessoas teriam que pagar ingresso para assistir aquele filme. Agora, se do minuto 12 ao 14 interessa a minha aula, eu posso usar aquele pedaço, porque utilizar 2, 3, 5 minutos de um filme não vai conflitar com a exploração comercial normal da obra. Perceberam? Então, em certos casos especiais, lá do artigo 46, que não conflitem com exploração comercial normal da obra, que é a segunda regra,
e que não prejudiquem injustificadamente os legítimos interesses do autor. O que são esses legítimos interesses do autor? Com certeza, os interesses econômicos. Então, por exemplo, eu pego um capítulo do livro da Silvana e escaneio e distribuo para as minhas 8 turmas. Pode ser um problema. Às vezes tem gente que fotocopia ou escaneia o livro inteiro e compartilha com a turma. E isso é violação de direito autoral. Por quê? Porque se o livro é tão importante que tem que ser inteiro, ele teria que estar na biblioteca, ou teria que ser comprado. É diferente quando eu penso que o livro tem, sei lá, 5 capítulos e eu pego 30% do primeiro capítulo, que é o que interessa para os meus estudantes. Eu tirei um excerto, esse excerto dá para usar. Agora, escanear o livro inteiro, não, porque vai diminuir a venda dele para o autor. E sim, o autor tem direito de receber pelo que fez. O autor tem direito de receber pela produção intelectual. Do mesmo jeito que cada um de nós que está presente nessa atividade tem direito de receber quando produz material legal e as outras pessoas querem utilizar. Então, a gente tem que pensar não só no que, é o outro, mas nós também estamos na condição de autores. E, além disso, os interesses aqui também são de caráter moral. Vou dar um exemplo. Na eleição, não na última eleição para presidente norte-americano, mas na eleição anterior, em que o Donald Trump estava concorrendo, na campanha dele foi utilizada uma música de um grupo chamado Village People, e os autores não tinham autorizado a utilização daquela música. Eles acionaram judicialmente a campanha do Trump, conseguiram que ele parasse de utilizar a música e ainda pagasse os direitos autorais e mais uma multa. Por quê? Porque eles não eram partidários daquele candidato. E eles não queriam a música deles sendo utilizadas por aquele autor. Percebem que o legítimo interesse, além de econômico, também pode ser de caráter moral? Então, a gente também precisa dar uma olhada de forma ampla nesse aspecto. Quais são, ali na primeira regra, os casos especiais que interessam a nós, docentes? Vamos dar uma olhada. Primeira hipótese, são várias. Acho que vocês podiam dar uma passada lá para ler. Mas a primeira não gera violação de direitos autorais ou não precisa de autorização a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este sem intuito de lucro. Vocês viram que é da época da fotocopiadora, né? Então, aqui a gente pode ler a reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privatizado do escaneador. E o scanner está funcionando do mesmo jeito porque eu estou reproduzindo. O que é pequeno trecho, gente? Eu não sei, porque vai depender do livro. Pense em um livro de 350 páginas e 15 capítulos. Talvez um capítulo seja pequeno trecho. Pense em um livro de 40 páginas e 2 capítulos. Será que um capítulo inteiro é pequeno trecho? Percebem que eu não tenho um número específico? Eu tenho uma estratégia para compartilhar com vocês. Um pequeno trecho é uma utilização que, no conjunto, não justifica comprar o livro. Percebem? Então, são 15 capítulos, o capítulo 12 interessa. Eu posso ir lá e escanear ou fotocopiar aquele capítulo 12. E é para uso privado, não dá para compartilhar. Você não pode passar para os seus estudantes, ou você não pode passar para o seu colega, e assim por diante. Cada um tem que fazer esse trabalho de forma individual. Porque se eu fizer para mim e para mais 5 pessoas, eu já não entrei aqui no uso privado do copista. Aí eu já estou violando os direitos autorais, tá? Segunda hipótese, que nós vamos tratar aqui, o inciso 3º.
A citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação. Material didático de vocês está valendo. É forma de comunicação. Comunicação oral, aula, também está valendo. De passagens de qualquer obra. Então, aqui eu tenho obras tipo livro, obras escritas, eu posso trabalhar com passagens de audiovisual, eu posso trabalhar só com passagens de som, e aí eu posso pegar uma música ou parte de uma música, porque eu estou citando aquilo, eu estou utilizando para quê? Para estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim atingir, indicando o seu nome do autor e a origem da obra. Exemplo, eu trabalho com temas jurídicos, eu vou trabalhar a figura do sujeito de direito. Não, eu vou trabalhar responsabilidade civil e dano moral no fim do casamento. E eu vou usar uma música, e a música chama-se A Rita, do Chico Buarque, e ele canta assim: a Rita levou o meu sorriso, e o sorriso dela, meu amor, levou junto com ela, e conta toda uma tragédia, né? Porque quem conhece a música sabe que foi um horror a saída da Rita da vida daquele moço que estava cantando. Posso usar essa música para começar o tema? Posso. E posso usar a música inteira. Eu sei que eu tenho passagens aqui. Eu posso usar a música inteira destacando a parte que diz e causou perdas e danos. E quando eu fecho nos perdas e danos, eu consigo olhar para os meus alunos e falar, gente, percebem aqui que quando termina um relacionamento conjugal, as pessoas vão sair machucadas, feridas, e aí explico o dano moral na ruptura da relação conjugal? Eu fiz isso. Eu usei uma música, uma citação, porque eu cheguei até a parte que me interessava, para estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim atingir, indicando o seu nome, do autor e origem da obra. É a Rita, do Chico Buarque. Então, eu consigo usar o que eu quero. O que não dá é pegar um troço inteiro, né? Ah, me interessam 15 minutos do filme e o filme tem 2 horas e eu deixo 2 horas o filme rodando. Não é isso. Porque aí eu não estou dentro das exceções à regra do artigo 46. Mas usar aqueles 15 minutos que me interessam, ok. Sem precisar pedir autorização de ninguém. Porque quando a gente entra na regra dos 3 passos, que eu li antes com vocês, essa daqui, usar uma obra intelectual sem pedir prévia expressa autorização. Em certos casos que não conflitem com a exploração comercial normal da obra e não prejudiquem os interesses do autor, eu estou dizendo que quando alguém produz uma obra intelectual muito interessante, toda a comunidade tem direito de se beneficiar dela. É aquilo que a gente chama de função social das obras intelectuais. E aqui, por isso, eu posso citar partes de qualquer obra para estudo, crítica ou polêmica, em qualquer suporte, livro, jornal, revista ou qualquer outro meio de comunicação. E esse meio de comunicação não é só a ideia da internet, ou da televisão, ou do rádio, é o ato de comunicar. E nós, essencialmente, fazemos isso em aula, né? Então, nós estamos cobertos por essa possibilidade. Que mais? O inciso 8º, e esse inciso 8º também nos interessa para quê? Porque ele diz o seguinte, eu não preciso de autorização do autor para a reprodução em quaisquer obras, abriu mais ainda, de pequenos trechos de obras pré-existentes, de qualquer natureza. Então, pode ser escrito, pode ser vídeo, pode ser áudio, pode ser imagem, ou da obra integral, quando de artes plásticas. Faz sentido colocar meia Mona Lisa? Não. Faz sentido colocar meia escultura do Rodin? Não. Faz sentido colocar meia ilustração do Poti, que está lá no MOL em exposição? Não. Então, quando é artes plásticas, eu posso usar a integral, como uma condição. Sempre que a produção em si não seja o objetivo principal da obra nova,
e não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem cause prejuízo injustificado aos legítimos interesses do autor. Então, aqui aparece qual ideia? Quando é que o objetivo da utilização, por exemplo, de uma obra de arte não é uma nova obra de arte? Quando eu estou, por exemplo, estudando aquela obra de arte com os meus estudantes, eu preciso mostrar, sou professora de História da Arte, cara, se eu não puder mostrar a transformação da arte ao longo do tempo, eu não consigo dar aula. Eu preciso poder mostrar para eles, e aí é a obra integral. E aí eu posso usar. Mas aquilo não pode ser a criação de uma nova obra de arte. Ela tem que ser uma utilização para estudo, para conhecimento, para produção de novo conhecimento. Aí está valendo. Eu tenho mais uma hipótese que não está aqui, mas me ocorreu agora que pode ser interessante. Se alguma colega ou algum colega que estiver assistindo trabalhar com pessoas com deficiência visual, o artigo 46, inciso 1º, fala que eu posso reproduzir qualquer obra escrita em braille de modo físico para utilização de estudantes cegos sem autorização dos autores. Então, eu posso verter ou versionar para braille, ou traduzir para braille uma obra, mas essa obra, ela não é para venda, é para utilização. Então, ela também é algo que pode nos interessar aí, caso a gente tenha essa situação. Beleza? Vamos adiante. Existe uma outra categoria que é chamada de obra em domínio público. Tem um site chamado domínio público. Por exemplo, eu quero usar, trabalho com literatura e eu vou usar Machado de Assis. Machado de Assis está inteiro em domínio público, gente. É só ir lá no site do domínio público que você baixa os arquivos inteiros. Aliás, esse site é maravilhoso, porque tem muita coisa interessante. Você consegue baixar lá a obra completa do Fernando Pessoa, todos os materiais dele. É só baixar e utilizar. Por quê? Porque ou o autor disse que ele não quer direitos autorais e ele colocou em domínio público, ou ele já faleceu há mais de 70 anos e a obra caiu em domínio público. Então, o que eu preciso aqui? Só referenciar a autoria, tá? Só referenciar a autoria. Agora, atenção, o uso do conteúdo é livre, mas às vezes a versão que eu quero utilizar tem direitos autorais que não são livres. Por exemplo, eu vou usar o Guarani, tá? Eu quero usar aquela parte inicial do Guarani, e que é uma ópera linda e que é uma obra muito, muito conhecida, ela ficou na nossa mente impregnada por conta da Voz do Brasil, mas eu quero utilizar lá para alguma questão. Posso utilizar sem pagar direitos autorais? A música, sim. Agora eu preciso saber quem executou aquela que eu quero utilizar. Porque se a execução foi feita, por exemplo, pela Filarmônica de São Paulo, você não está com ela em domínio público. Aquela execução. O Guarani é livre, mas aquela execução não é. Percebem? Então, às vezes a gente está assistindo filme e aparece lá uma música clássica conhecida e ela é executada, não sei o quê. A música já não tem mais direitos autorais. Agora, quem executa tem direitos autorais pela execução. Então, as obras em domínio público, enquanto conteúdo, são livres, mas a execução delas pode gerar outros direitos autorais. Então, a gente precisa entender e separar essas duas situações. Eu não sei se ficou claro isso, se não ficou, dúvidas ou anotem no chat, eu retomo essa questão depois. E as obras da internet? Então, isso me lembra o que uma aluna me perguntou um tempo atrás. Eu dou aula na comunicação institucional e no ano passado, logo que a gente voltou da pandemia,
eles têm que fazer um trabalho para mim, todo semestre, trabalho prático, e eles têm que usar coisas que têm direitos autorais, imagem, voz, eles têm que fazer certinho a citação, autorização, enfim. E aí uma aluna olhou para mim e falou assim, professora, mas se está na internet, tá lá. Eu falei assim, se está na internet, tá lá. Dela, mas se está na internet, eu tenho que pedir autorização? Claro que precisa pedir autorização. O que eu vejo na internet está disponível, sim, para visualização e não para utilização. Percebem? A gente está na regra geral do artigo 29. Então, tudo que está na internet está lá para eu ver. Posso aproveitar aquela imagem e colocar aqui no meu material? Ou colocar aqui no meu blog? Não. A não ser que você tenha algumas informações. Então, a primeira resposta é não. O que está disponível na internet está disponível para visualizar, mas não para eu utilizar pegando aquela imagem, aquele texto, aquele gráfico, aquele infográfico e colocando no meu material. O que me deixa angustiada, gente? Às vezes eu vou fazer uma pesquisa de um determinado tema e eu abro o primeiro link. Quando eu abro o segundo, o texto é igual. Vocês já pegaram dessas? Às vezes a gente encontra até o mesmo erro de português e você percebe que um copiou do outro e você não consegue saber quem foi o primeiro que fez porque ninguém referencia ninguém. É uma coisa assustadora. Mas está na internet, Silvana. Eu sei, mas não quer dizer que está livre. Como que eu sei que está livre? Primeiro, ele precisa estar disponível num banco de dados com a licença aberta. Por exemplo, eu vou trabalhar com imagens. Vou trabalhar com imagens e essas imagens, elas são imagens, fotografias de paisagem. Como é que eu sei se eu posso usar ou não? Da onde eu estou pegando aquela fotografia? Estou pegando de um site. Não pegue. Mas eu queria aquela. Então, você vai pegar o seu celular, vai usar o Lens, vai localizar onde aquela imagem está em outras páginas, vai ver se alguma delas é um banco de dados de imagens, porque tem vários sites que têm bancos de dados de imagens muito legais, vai ver se alguma delas é aquela, e se ela é livre, ou você tem que pagar alguma utilização para aquela imagem. Se a imagem é livre, às vezes ela vem com a marca d'água, e se não te incomoda, ok. Não quero com marca d'água. Você talvez tenha que pagar algum valor lá para poder utilizar aquela fotografia. Mas não é porque está na internet que pode utilizar. Está na internet, eu posso visualizar. Se eu tiro e coloco no material meu, eu já estou cometendo uma violação de direitos autorais, tá? Segundo aspecto, pode ser que aquele material tenha os direitos autorais expressamente afastados pelo autor. Então, eu decidi que aquele material lá vai ser domínio público. Tem um procedimento do site domínio público para eu colocar meu material em domínio público. É possível. Eu tenho lá uma licença Creative Commons, e ela diz que a pessoa pode utilizar, compartilhar, sem referenciar. Beleza, estão lá todas as licenças dizendo que eu posso fazer o que eu quero, eu posso fazer o que eu quero. Ou então, existe uma comunicação expressa de permissão de utilização. Existem dois grandes símbolos. Um deles é o copyright, com o C certinho, e o outro deles é o copyleft, que é um C invertido. Se você encontra um C no sentido normal dele, como você leria, significa que você não pode usar aquela obra, é copyright, são direitos autorais restritos. Agora, existem pessoas que produzem coisas e colocam na internet e colocam o copyleft, que é um C invertido. Se você tem uma obra que te interessa e ela tem esse C invertido colocado pelo autor, significa que você pode utilizar aquela obra sem pagar direitos autorais.
Silvana, você já falou de licença Creative Commons, copyright, copyleft. A gente pode voltar a esses assuntos, né, de uma forma mais detalhada. Vocês vão ver no final como é que a gente pode fazer isso. Agora, na internet, a regra geral fala que não pode utilizar. Exceção à regra é olhar se está no banco de dados com licença aberta. Se tiver, você pode utilizar para aquela autorização. Ter os direitos autorais expressamente afastados pelo autor, ou existe uma comunicação expressa de permissão de utilização. Silvana, eu uso o Canva e eu faço infográficos no Canva. Aí a gente entra numa outra seara. Vejam, eu não conheço todas as ferramentas, as plataformas de edição, de produção de material, enfim. Eu estou estudando o Canva por uma razão muito específica e eu consigo falar para vocês o quê? A lógica do Canva é a produção colaborativa e compartilhamento de material. Então, o que o Canva fornece? Um infográfico vazio. Você não pode pegar o infográfico vazio e colocar no seu material. Você tem que preencher o infográfico. Você tem que transformar aquele infográfico como o seu conteúdo. Quando você transforma aquele infográfico colocando seu conteúdo, você pode usar no seu material. Porque aí ele já tem 2 direitos autorais, o básico do Canva e o seu. Então, as regras do Canva dizem o quê? Você não pode pegar nada que foi feito pelo Canva e utilizar sem modificação. Agora, você pode pegar o que foi feito pelo Canva e utilizar com as suas modificações, desde que não viole outras regras. Por exemplo, não pode ser utilizado material para produzir conteúdo sexual, não pode se ter apologia ao uso de drogas, não pode ter apologia à violência. São as regras que o Canva colocou. Ah, mas eu queria fazer não sei o quê. Pô, mas eles não deixam, o material é deles. Então, a gente tem que respeitar as regras deles. Resumo de tudo isso. Se está na internet, pesquisa para saber como você pode usar. Não pegue simplesmente. Ai, Silvana, é até o mais fácil. Eu sei, mas não dá, gente. Não dá, porque o teu material pode ficar muito legal. Ele pode viralizar, e aí o autor daquele pedacinho chega e fala: você plagiou, e desmonta o teu material inteiro por um erro. Percebem que não vale a pena? É como se você desqualificasse todo o restante do material por um problema. Então, não corra risco se você está pensando em produzir material e colocar na internet a partir da própria internet. Vamos para frente. Fechamos aqui direitos autorais. Tem muita coisa para falar. A gente vai voltar. Agora a gente vai para dados pessoais. Por que a gente vai falar sobre dados pessoais? Vocês fizeram na disciplina que a professora Sandra Amara ministrou 2 trabalhos. Um deles era assista um vídeo, faça um trabalho, e o segundo é faça um vídeo, certo? Naqueles 2 trabalhos estão envolvidos dados pessoais. E aí eu queria que a gente pensasse da seguinte forma. Até a tela anterior, esta, direitos autorais, porque nós estamos falando de obras intelectuais, daquilo que eu, enquanto ser humano, produzo de modo intelectual. A partir daqui, eu estou falando de mim mesma, de Silvana, de ser humano e dos meus dados pessoais. Por que que isso é importante neste contexto? Porque nós trabalhamos com os nossos dados pessoais e os dados pessoais dos nossos estudantes em várias situações e às vezes a gente nem se dá conta do que está fazendo. Então, nós precisamos ter alguns cuidados, e são esses que eu gostaria de começar a trabalhar com vocês. O que regulamenta a proteção dos dados pessoais no Brasil? Eles sempre foram protegidos, tá? Mas em 2018 aparece a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, é a Lei 13.709 de 2018,
e ela traz um conjunto de informações e prescrições jurídicas. Então, não é que a partir de 2018 passaram a existir dados pessoais no Brasil, ou a partir de 2018 os dados pessoais passaram a ser protegidos. Sempre foram. Só que ali aconteceu uma organização, uma sistematização da proteção jurídica desses dados pessoais. E o que são esses dados pessoais? Bom, são todas as informações relacionadas a uma pessoa natural, isto é, a um ser humano, e essa pessoa natural precisa ser identificada ou identificável. Deixa eu ver se eu trouxe. Trouxe. Então, quando eu falo de informação relacionada à pessoa natural, eu estou falando de conjunto de dados. Dados são partículas. Informação é um conjunto de dados. Por exemplo, quais são as minhas informações cadastrais básicas? Silvana Maria Carbonera, brasileira, estado civil, profissão, endereço, RG, CPF. 7 dados pessoais. Isso forma uma informação, porque juntos eles me identificam, me individualizam em relação a qualquer outra pessoa da sociedade. E vejam que interessante, o nome é muito importante, mas hoje, no Brasil, o que nos identifica e nos individualiza em relação a qualquer outra pessoa é o nosso CPF. Tanto que a Lei 6.015 de 73, que é a Lei de Registros Públicos, tem hipóteses de modificação de nome sem necessidade de autorização judicial. Então, hoje, o meu nome é super importante, porque eu sou Silvana Maria Carbonera, meus amigos me conhecem dessa forma, meus estudantes me conhecem dessa forma, vocês me conhecem dessa forma. Agora, como é que alguém com quem, por exemplo, eu vou negociar sabe que eu sou eu mesma? Porque só eu tenho meu CPF. Só eu estou vinculada àquele conjunto de 11 números. Percebem? Então, as informações relacionadas a essa pessoa são esses dados pessoais. Só controlando o horário para a gente não se perder. E aqui fala que são dados de pessoa natural identificada ou identificado. Também é importante. O que é essa pessoa natural identificada? É uma possibilidade de individualização imediata dentro de uma coletividade. Então, nome, endereço, CPF, eu consigo saber rapidamente que a pessoa a quem eu me refiro é fulano de tal. Aqui na universidade, os nossos estudantes, eles têm um número determinado, né, que é o que a gente chama de GRR. Não lembro o que significa GRR. A gente só fala GRR e pronto. Então, a gente normalmente não usa CPF deles, a gente usa o GRR porque só tem um GRR para cada pessoa. Não preciso usar o CPF, não vou expor ele porque é tudo assunto administrativo. Ok, eu sei de quem eu estou falando ou a quem eu estou me referindo. Eu consigo imediatamente saber a quem eu estou me referindo. Agora, existem situações de pessoas naturais identificáveis, porque os dados potencialmente conduzem à individualização. Por exemplo, o IP desse computador que eu estou usando para falar com vocês, o DNA, meu DNA, por exemplo, e é tão relevante, tão significativo, que isso tem causado notícias interessantes recentemente. Então, por exemplo, 50 anos atrás, um oficial de polícia de uma cidade, se eu não estou equivocado, da Inglaterra, acompanhou uma situação de estupro seguido de morte. E quando o legista recolheu o corpo da vítima, o policial pediu para ele colher amostras da região íntima, porque tinha tido uma relação sexual sem preservativo. E aquele material ficou guardado. 50 anos depois, resgataram aquele material, processaram junto a um conjunto de dados de DNA de pessoas que tinham sido presas, identificadas, enfim, e conseguiram achar a pessoa que tinha
matado aquela mulher 50 anos atrás. Percebem que quando eu falo de dados que conduzem individualização, esses dados são extremamente importantes? Então, são dados que podem dizer que sou eu, dizer que eu estava lá, dizer que fui eu quem fez alguma coisa. Tanto os identificados quanto os identificáveis são protegidos. E aí, vejam, a segunda categoria que nos interessa é a de dados pessoais sensíveis. E a lei fala o que são esses dados pessoais sensíveis. A lei fala o seguinte: são dados pessoais sensíveis, dados pessoais sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Então, por exemplo, o meu plano de saúde pode compartilhar meu histórico de consultas com a seguradora que quer fazer meu seguro de vida? Não. Por quê? Porque é um dado pessoal sensível. E esse compartilhamento está condicionado à minha prévia e expressa autorização. Então, se eu tenho dados sensíveis, esses dados, eles são mais protegidos do que os dados anteriores. Eles têm mais potencial de causar lesão às pessoas. Quando eu falei lá, não existiam dados pessoais anteriores, sempre existiram, eu vou falar como eu vejo essa situação hoje e já volto para a questão dos dados pessoais sensíveis. Todo mundo aqui trabalha em escola. Minha mãe foi professora a vida inteira, gente. E ela era professora de 1ª a 4ª, turma que ela mais gostava era a 4ª série, e ela foi minha professora da 4ª série, que pavor. E ela, no contraturno, era secretária da escola. E eu lembro do cuidado dela com um armário, com pastas suspensas, que tinham os históricos dos estudantes. Aquilo lá era, assim, o local mais protegido quando ela era secretária. Por quê? Ela falava assim: Deus, me livre se desaparecer algum documento desses, o que eu faço? Então, os dados pessoais sempre acompanharam as pessoas. A diferença é que hoje eles estão no computador da escola, na nuvem que a escola paga ou que o governo paga para a gente colocar os dados, às vezes em documentos soltos sobre a mesa. Por exemplo, o estudante chega com atestado médico e fala: professora, faltei ontem. Ou, professor, faltei ontem, abona minha falta. E se pega o atestado e larga em cima da mesa. Atestado em cima da mesa com nome e informação de que a pessoa foi ao médico é dado referente à saúde, é dado pessoal sensível. Não pode ficar lá. Não dá para deixar. Percebem? Então, a gente está trabalhando aqui com dados que podem expor as pessoas a situações de constrangimento, a ações violentas. Vejam, a gente está falando aqui de convicção religiosa, de opinião política, a vida sexual, e daí eu trabalho aqui com a questão de orientação sexual dos nossos estudantes. Então, tem um conjunto de elementos muito complicados que precisam de bastante proteção. O que nos interessa para essa aula são os dados biométricos. Pelo seguinte, vejam que interessante o que são tipos de dados biométricos. Eu peguei essa imagem de um curso chamado LGPD e Direito à Imagem, curso implementando a LGPD. Não fiz o curso, tá? Eu só peguei a explicação que eles estavam dando, estou referenciando, tá tudo ok com direitos autorais. Tipo de dados biométricos. Veias. Alguém tem conta no Bradesco e já fez a biometria do pulso? É muito legal, porque você coloca a mão em cima e eles leem
a organização das suas veias. Cara, é surreal aquele troço, porque só o seu braço tem aquela organização. Impressão digital, a mesma coisa. Reconhecimento de voz, que é uma coisa que muito me preocupa, né? Porque a gente tem hoje inteligência artificial que consegue, ouvindo 10 segundos de alguém falando, reproduzir a fala daquela pessoa. Então, um dado biométrico bem sensível e que hoje tem um risco muito significativo de utilização indevida, né? Reconhecimento de digitação, sabiam dessa? O jeito que a gente digita gera um dado biométrico, uma marca pessoal, porque você aperta mais uma coisa ou aperta mais outra, a velocidade, o jeito que você escreve uma palavra ou outra, estilo da escrita. Isso é uma questão de perícia de texto que já é usada há bastante tempo, como prova judicial, por exemplo. Reconhecimento de assinatura. Às vezes, a gente vai, por conta da atividade que a gente exerce na escola, tornar público um documento. Eu já fui vice-diretora aqui do setor e eu assinei sei lá quantos documentos na vida de modo físico. Tem que cobrir, gente. Escreve lá, o original está assinado, porque a sua assinatura pode ser fotografada, pode ser digitalizada e pode ser usada em outra coisa. E é a sua assinatura, percebem? Tem reconhecimento pela retina, tem identificação pela íris e tem reconhecimento facial. Entramos aqui em dois aspectos muito importantes. Reconhecimento, direito de uso de imagem e direito de uso de voz. Dados pessoais sensíveis do tipo biométrico. Quando eu penso, eu vou voltar um pouquinho, nesses dados pessoais sensíveis do tipo biométrico, imagem e voz, eu estou dizendo que eles têm uma proteção jurídica especial, porque eles nos colocam em situações de muita exposição. E aí, para eu poder utilizar esses dados sensíveis, eu preciso de autorização expressa dos titulares. O que significa isso? Significa que se vocês quiserem utilizar a minha imagem, vocês têm que me pedir autorização. Não tem outra forma de utilizar de forma regular ou legal. Percebem? Eu, da mesma forma, preciso pedir isso para vocês. E aí, vejam que interessante. Provavelmente, todos que entraram, e enquanto não estava gravando, continuam com a câmera fechada. Quem entrou depois, talvez tenha ficado um segundo ou dois com a câmera aberta, mas já tenha fechado a câmera. Vocês perceberam que vocês não estão expondo a imagem de vocês. E essa aula está sendo gravada. Então, eu autorizei a coordenação do curso do Mídias a usar minha imagem, minha voz e os direitos autorais da apresentação que eu estou trabalhando aqui com vocês para gravar, deixar disponibilizado para consulta dos estudantes dessa turma do Mídias e exclusivamente para consulta. Ninguém pode pegar esse vídeo e utilizar fora do contexto do Mídias. Ninguém pode pegar esse vídeo e, por exemplo, colocar no YouTube. Ninguém pode pegar esse vídeo e levar para a sala de aula. Porque os meus dados pessoais e os meus direitos autorais relacionados ao que eu estou falando estão envolvidos aqui. Percebem como isso é importante? Isso significa o quê? Que caso você não queira aparecer na gravação, mas queira fazer perguntas, você pode colocar a pergunta no chat e vai ser lida, ou pode esperar depois que a gente parar a gravação, fazer pergunta logo na sequência. Porque sim, nós estamos falando de dados pessoais, e dados pessoais bem importantes. Vou voltar a eles quando analisar os trabalhos, alguns trabalhos que vocês propuseram lá para Sandra Mara, tá? Vamos para frente porque tem mais um aspecto importante aqui. Dados pessoais de crianças e adolescentes. Então, tem dados pessoais genéricos, tem dados pessoais sensíveis e tem dados pessoais de crianças e adolescentes.
Quando a gente pensa em crianças e adolescentes, a gente vai para o Estatuto da Criança e Adolescente e diz o quê? 0 a 12 incompletos é criança. E aí, a LGPD exige, para a utilização de qualquer dado pessoal de criança, que os pais autorizem de forma expressa e específica. Início de ano, chegam as crianças, faz lá a matrícula e tem lá uma cláusula ou um parágrafo dizendo: autorizo que a imagem do meu filho seja utilizada em atividades da escola para promover a escola. Está resolvido? Vejam, tecnicamente, você tem uma autorização, mas ela não é a que a LGPD pede. A LGPD diz que, se vai ser utilizada a fotografia de uma criança no contexto escolar, o representante legal, pai, tutor, tem que dar autorização para aquele uso específico. Não dá para ter autorização genérica, especialmente se eu estou falando de fotografia, que é imagem. Silvana, isso faz com que a gente não consiga operacionalizar as coisas. Eu sei, mas a gente tem, enquanto educadora e educador, a responsabilidade e a corresponsabilidade de atender o melhor interesse daquela criança e não o interesse da escola. Então, vejam, o melhor interesse da criança é ter sua imagem preservada. Se os pais acham que dá para disponibilizar, ok, eles assinam. Para adolescentes de 12 a 18 incompletos, também precisa de autorização. E aqui eu quero fazer uma ressalva muito importante. A LGPD não exige consentimento específico, mas ela precisa de consentimento. Então, aí o genérico pode funcionar. Quando o genérico funciona, ainda assim vale a pena perguntar se a criança, ou melhor, o adolescente, quer aparecer naquilo lá ou não quer aparecer. Acho que a gente tem que respeitar os nossos estudantes e as nossas estudantes sempre que a gente vai trabalhar com dados tão importantes para eles. Por quê? Porque quando eu torno pública uma fotografia de uma escola e aparecem crianças naquela escola, eu estou contando que aquelas crianças estudam naquela escola. Eu estou dando a localização geográfica delas durante 4 horas por dia, 5 dias por semana. Percebem? E isso é uma coisa muito significativa. Então, a gente não pode simplesmente publicar uma fotografia sem que exista consciência dos pais das crianças e desses adolescentes que isto vai ser tornado público e as pessoas ficarão sabendo que aquela criança ou aquele adolescente estudam naquela escola. É bem importante essa questão. E melhor interesse não é o que a criança ou o adolescente querem, é o que é melhor para eles, é diferente. Quando eu falo de melhor interesse, eu já dei aula de direito de família há muito tempo, e eu usava o seguinte exemplo com os meus estudantes. Imagina que, para falar de melhor interesse, imagina que você chegou em casa da escola, 11h30 da manhã, novembro, quente. Você saiu da educação física e está desesperado. Chega em casa, a mãe está fazendo almoço, aí você olha lá no fogão e tem feijão, arroz, carne em molho, farofa e salada. Aí você vai para a geladeira, abre a geladeira e na geladeira tem a sua sobremesa preferida, sagu. Ai, Silvana, por que sagu? Porque o exemplo é meu e eu amo sagu. Então você olha para a mãe e fala: mãe, posso comer sagu antes do almoço? O que a mãe vai falar? Não. Por quê? Porque o seu melhor interesse como criança é primeiro comer feijão, arroz, carne em molho, farofa e salada, e depois a sobremesa. Mas a sua vontade é comer primeiro a sobremesa. Então, melhor interesse e vontade são conceitos diferentes. E é o melhor interesse que tem que ser atendido no uso de imagem e voz das crianças e dos adolescentes. Aqui eu passo para análise dos trabalhos. E eu vou analisar 4 que pega praticamente tudo o que pode acontecer. Um dos trabalhos que eu tive acesso enquanto descrição. Assistir um vídeo do YouTube para, a partir dele, desenvolver uma atividade. A pessoa que fez essa proposta
concentrou lá no terceiro do médio, ok. Tinha um link de vídeo base disponibilizado, ok. E aí, os estudantes lá no terceiro do médio tinham que fazer uma determinada atividade. Vejam que interessante. Referenciar o link não é um problema, é tudo de bom. É a forma que você tem para respeitar os direitos autorais de quem produziu aquele vídeo. Então, vocês nunca vão errar se referenciarem o link do vídeo que vai ser assistido. Beleza? Ah, eu vou assistir, eu vou referenciar o link lá do YouTube, eu vou referenciar um link lá do Porta Curtas, eu vou referenciar o que vocês imaginarem. Desde que não seja uma daquelas plataformas que faça hackeamento ou craqueamento de filmes, tá? Então, vamos referenciar coisa que esteja dentro da lei, pelo amor de Deus. Se eu coloco o link, eu estou colocando a referência e o meu estudante vai entrar lá e assistir. Porque não precisa pagar, é gratuito, entre aspas, eles ficam com os nossos dados, mas é gratuito. Essa é a diferença entre disponibilizar um link e disponibilizar um vídeo. Se eu disponibilizar o vídeo, eu tenho que ter autorização da produtora do vídeo, do diretor, do roteirista, isto é, de quem tem os direitos autorais daquele vídeo. Silvana, fui eu que fiz o vídeo. Beleza, pode disponibilizar o vídeo, porque se é teu, você está dizendo que os seus alunos podem ter acesso a ele. Ah, não, o vídeo é de alguém. O link resolve. Então, essa estratégia é muito legal, anotem. Sempre, vocês nunca vão errar. Vão fazer alguma coisa com vídeo, link para os estudantes fazerem a pesquisa, e não o vídeo propriamente dito. Ah, não, vou baixar para facilitar a vida. Não, não vai facilitar a vida. Pode confundir, pode complicar. Segundo trabalho dentro dessa mesma linha, assistir um vídeo. Assistir um vídeo, a partir dele, responder questões apresentadas pela docente, e aqui a proposta era para o primeiro ano de um curso técnico. É a mesma lógica. Então, quando a gente pensa em assistir um vídeo e a partir dele fazer alguma coisa que não seja outro vídeo, tá tudo bem. Coloco o link e eu resolvi o problema. E isso vale para quando eu coloco lá no meu material didático, para quando eu peço para os meus estudantes fazerem o trabalho, para quando eu peço para eles fazerem isso em casa. Ah, Silvana, eu quero assistir com os meus estudantes aquele vídeo que já é clássico, né? A Ilha das Flores. Dá para assistir em sala de aula. Cabe lá no artigo 46, porque vocês vão fazer uma análise crítica daquilo lá. Então, dá para levar para a sala de aula. Ah, é um filme de 2 horas? Corta. Corta aquilo que você vai apresentar, porque cabe no 46. Para os seus estudantes, a Silvana, teríamos que pagar para assistir. Talvez, então, aí, você não vai colocar o link, porque eles, para entrar lá, tem que pagar, eles não têm grana. Você faz o corte daquele pedaço do vídeo e assiste com eles em sala, e aí eles fazem o trabalho. Percebem? Então, se eu tenho possibilidade de um link de acesso gratuito, coloca o link. Se o que eu preciso é uma parte de algo que é pago, a parte de algo que é pago, se está dentro do contexto da minha aula, está nas exceções do artigo 46. Trago para a aula. Beleza? 2 últimos trabalhos. Produzir, gravar e publicar um vídeo ou um podcast. Esse que eu recebi era uma atividade que ia para o 7º ano. Aqui, produzir, gravar e publicar um vídeo ou um podcast, eu tenho envolvidas possibilidade de voz dos estudantes, quem está sendo entrevistado, quem está narrando, tenho possibilidade de imagens de estudantes e imagens de outras pessoas que não os estudantes. Aí eles decidiram fazer na escola e apareceu a diretora da escola. A diretora tem que dar autorização para aparecer naquele vídeo. As crianças têm que ter autorização para fazer um vídeo e aparecerem nele. E eu posso ter problemas com direitos autorais. Por exemplo,
o vídeo que eu fiz é um vídeo que eu filmei as obras que estão, do Poti Lazarotto, que estão dispostas lá no MON. As obras têm direitos autorais. E aí eu coloco no meu vídeo. Posso fazer isso? Posso, gente. Só que eu não posso mostrar esse vídeo para ninguém, só para o professor e para a turma. Então, a continuidade desse trabalho pode ter imagem voz estudantes, podem ter imagens que não são dados pessoais porque são direitos autorais, podem ter imagem e voz de outras pessoas, e a postagem é no Classroom. Quem tem acesso ao Classroom? Só você, docente? Ou seus estudantes podem ter acesso? E se os estudantes têm acesso, eles baixarem e compartilharem no YouTube, e for uma situação em que tenha ficado estranha a apresentação que um colega de classe fez. Então, quando vocês vão pensar em produzir, gravar e publicar um vídeo ou podcast, vocês têm que pensar que os estudantes de vocês precisam fazer um trabalho que não exponha nem a eles e nem as outras pessoas. Se eles fizeram o trabalho e eles aparecem, só você pode assistir. Ou você e a turma, e ninguém na turma gravando com o celular para fazer aquela análise. Ah, a gente queria fazer, mostrar na feira da escola. Todo mundo assina autorização. Silvana, que autorização é essa? Eu tenho um modelo pronto, eu passo para vocês. É uma autorização bem simplesinha, dizendo o quê? Que a pessoa que apareceu no vídeo autoriza a imagem dela para o vídeo escolar, que vai ser apresentado na feira e acabou. Vocês estão preservados. São formas que a gente tem que incorporar a essas produções para poder ter uma tranquilidade ali nessa atividade. E a última é a ideia de produzir um haikai visual, usando elementos verbais com visuais, e pode ser adicionada a música. Aqui, vejam. Pode ter direito de imagem e voz das pessoas, porque se é um haikai visual, tem elementos verbais e elementos visuais, e esses elementos visuais podem ser tomadas de natureza. Quem fez tem direitos autorais. Ah, eu peguei pronto. Quem fez tem direitos autorais. Então, é melhor vocês, os estudantes, e vocês irem lá e fazerem a fotografia, porque é deles. Os elementos verbais, eles estão colocando a voz, eles têm que saber que a voz deles vai ser usada para o quê? Ah, só a turma vai ver. Beleza, professor, guarda tudo isso daqui. Nossa, isso ficou muito bom, eu queria compartilhar. Tem que ter autorização dos estudantes para o compartilhamento. Não dá para simplesmente pegar o trabalho escolar e fazer o compartilhamento. Aqui, vejam, tem direito de imagem, tem direito de voz, pode ter direitos autorais sobre elementos visuais não humanos, a paisagem, uma fotografia, uma imagem feita, e pode ter ainda direitos autorais sobre a música utilizada como fundo. Aí, vejam, se é trabalho escolar, não tem problema, porque vai ficar restrito ao trabalho escolar. O problema é quando isso vai ser mostrado para outras turmas, na feira, vai ficar numa plataforma aberta que a escola tem. Então, tudo isso tem que ser pensado para não expor nem imagem, nem voz, nem violação de direitos autorais. Beleza? Um último aspecto para falar com vocês. A gente abriu agora um formulário para dúvidas. Eu vou sair dessa tela e eu vou compartilhar outra tela. Então, paro de compartilhar aqui, ninguém se mexe que eu vou compartilhar uma outra tela, gente, que eu tenho que mostrar mais uma coisa aqui. E a outra tela que eu vou compartilhar é o formulário. Então, o formulário é esse. Estão conseguindo ver? Eu vou presumir que sim, já que ninguém falou nada. Ah, legal, obrigada. Então, assim, é um formulário sobre direitos autorais, sobre imagem e voz. Aqui tem uma explicação do que é esse formulário. A partir desse encontro,
Silvana, já temos Oi. 17 respostas, Silvana. Olha que maravilha. Que legal! Cara, eu vou falar depois porque que eu achei muito legal. Verdade, tá aqui aparecendo, vem tudo direto para mim, porque agora eu sou proprietária desse formulário, me entregaram a propriedade dele hoje à tarde. E o que eu quero aqui? Que vocês me falem dúvidas, aspectos práticos, porque o próximo encontro que a gente tiver vai ser feito em cima das dúvidas de vocês. Essa é a nossa questão. Não é simplesmente eu ficar falando sobre direitos autorais ou direitos de imagem e voz, e sim sobre o que pega quando vocês estão em sala de aula e como dá para resolver de forma prática as coisas que pegam em sala de aula. Então, esse formulário está aberto a partir de hoje, ele vai ficar aberto até 10 de junho, é bastante tempo. Eu vou fazer um levantamento completo de tudo que foi colocado aqui. Nesse levantamento completo, eu vou organizar os temas para responder de forma temática todas as questões que foram apresentadas. Quais são as perguntas? Dúvidas sobre direitos autorais de materiais que não sejam sua autoria e que utilize em suas aulas, coloca aqui. Pode colocar uma dúvida, 2, 3, sem problema nenhum. O texto de resposta é longo. Se tem dúvida sobre direitos autorais de materiais que não sejam de sua autoria, no material didático que você está fazendo, ou que você utiliza com seus estudantes, coloca aqui, 1, 2, 3, não importa. Resposta longa. E aí, dúvida sobre a utilização de imagem ou voz. Porque a próxima atividade, o próximo módulo que vocês têm é de texto, com a professora Juliana. Texto é louco de fácil, gente. Sabe como é que você não viola direitos autorais? Cita ele dentro das normas da BNT. Tá resolvido. Então, texto não tem mistério. Você não pode pegar um texto inteiro, você pode pegar partes, citou, tá tudo ok. Próximo tema é com a professora Flávia, e é áudio. E aí a gente tem que saber como lidar com um áudio. Então, a gente já vai falar de voz e imagem, porque os dois estão dentro do mesmo contexto. Esse é o formulário que está disponível para vocês, já aumentou uma questão aqui. Usem, encaminhem dúvidas. Eu vou olhar de tempos em tempos, e aí você pode me dizer assim, Silvana, eu estou desesperada, porque é uma questão prática, eu tenho que responder agora. Me manda um e-mail. Tá? No silvana.carbonera@ufpr.br e eu vou respondendo vocês, tá? Eu vou encaminhando, enfim. Como vocês, eu sou docente, eu sei que a universidade tem greve ou não tem greve, eu continuo dando aula para os estudantes por uma série de questões aqui, minhas, bem pessoais, mas eu sempre respondo e-mail, gente. Vocês não vão ficar sem resposta, tá? A gente coloca ponto final agora na apresentação. A pergunta é: existem dúvidas, questões que vocês tenham, que queiram algum esclarecimento? Ou vocês vão colocar as dúvidas lá no formulário? Ou vocês querem fazer pergunta aqui? Enfim, a gente tem tempo aí. Silvana, para a gravação? Eu acho que sim, Mário, porque aí as pessoas podem fazer as perguntas e ficam mais à vontade. Então, tá bom. Gravação encerrada. Ô, Johnny, você pode fazer a pergunta.